nós estamos aqui já há alguns dias trazendo umas palavras de confirmação da nossa fé, palavras que vêm certificar a nossa fé. Nós falamos sobre justificação pela fé, como se dá a forma de sermos salvos, como que todo esse processo da salvação, ela vem por meio da fé, a fé ela vem pelo ouvir a palavra ela tem que ser pregada, as pessoas têm que ser enviadas para pregar essa mensagem. Essa fé volta para Deus, ela se torna a justiça de Deus, ela vem ao nosso coração por meio do Espírito, transforma nossas vidas, o nosso ser interior. Nós passamos por um novo nascimento, nascimento da água, nascimento do Espírito, e assim nós somos salvos em Cristo Jesus. Mas é interessante notarmos que, mesmo nós sendo salvos em Cristo, por meio da fé, de graça, sem esforço nosso, nós precisamos nos atentarmos para alguns pontos importantes, mas muito importantes, que testificam, que afirmam a nossa salvação, que caracterizam a nossa salvação. Que pontos são esses? Que práticas são essas? É o que nós vamos aprender hoje. Frutificando em Cristo é o título da nossa mensagem. Romanos capítulo 11, versículo do 16 ao 18. E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambuzeiro, fostes enxertados no lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, e sim contra eles te glorieis. Não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Paulo está escrevendo uma carta aos romanos, ele explicando sobre o fato de nós, os gentis, que não somos participantes, não éramos participantes das promessas que Deus fez a Abraão e a sua descendência. Quando Paulo, então, explicando sobre a questão de nós, os gentis, estarmos agora ligados às promessas de Deus, ele nos ensina que com uma metáfora em relação a uma árvore. A oliveira, e a oliveira cortou-se os galhos da oliveira, e enxertou nessa oliveira um zambuzeiro. E os dois cresceram. O zambuzeiro queria se gloriar pelo fato de ser uma árvore. Mas Paulo diz, olha, não glorieis, porque não é você que sustenta a árvore, mas é a raiz, é a oliveira que está te sustentando. Porque a seiva, ela vem da raiz e passa pelo caule, para poder alimentar toda a árvore. Assim Paulo estava dizendo que nós, os gentis, fomos enxertados na oliveira verdadeira, que é o Israel de Deus, que é o povo de Deus. Nós somos alimentados pela raiz, por essa oliveira verdadeira. Qual é a oliveira verdadeira? Seria o Israel propriamente dito? Não, mas a palavra de Deus. Nós fomos enxertados na palavra de Deus. A palavra, a promessa que Deus fez ao povo de Israel.
ela também nos alcançou. Por meio de Abraão, todas as famílias da terra foram abençoadas. Jesus veio dessa descendência. E por meio dele, eu e você fomos agora abençoados. O que nós queremos frisar nessa mensagem é sobre a questão da seiva, o nosso alimento, aquilo que nos dá sustância, aquilo que nos dá crescimento, aquilo que nos dá vida, aquilo que nos faz frutificar. Apenas essa analogia que Paulo faz na carta aos Romanos para que nós entendermos que nós estamos encestados numa promessa verdadeira, fiel, e hoje nós fazemos partes dessa promessa, nós somos participantes dessas promessas do Senhor. Isso se tornou uma realidade por meio da salvação que nós encontramos e fomos alcançados por meio de Cristo Jesus. Agora nós queremos aprender verdades sobre o Evangelho do Senhor, sobre os princípios elementares do Evangelho, para que nós tenhamos a certeza e a confirmação da nossa salvação. Aqui Paulo ele usa uma árvore para ensinar sobre essa questão de onde vem o nosso alimento espiritual. De que forma nós somos alimentados? Então você, estudando sobre árvores, o caule das árvores, as árvores elas são divididas em 3 partes, nós estudamos isso: raiz, caule e folhas. A raiz é aquela que retira tudo que a árvore precisa do solo para a sobrevivência, sais minerais e etc. Transforma em seiva, que seria o alimento necessário da árvore. E por meio do caule, em vários vasos condutores, que é chamado xilema, ele transporta toda essa seiva para as folhas. Chegando nas folhas, ela é redistribuída. Essa seiva, ela é elaborada e redistribuída para o restante da planta por vários vasos chamados florema. Então, é durante a descida que o florema fornece alimento necessário para os demais órgãos da árvore. Ela precisa de alimento para sobreviver. E tudo começa na raiz. Agora, o que nós aprendemos é que assim como uma árvore precisa de alimentos, nós precisamos de alimento espiritual para vivermos. Nós precisamos do alimento verdadeiro para crescermos. Então nós necessitamos de raiz, nós necessitamos de um bom caule, nós necessitamos do xilema, da seiva. A raiz, ela absorve tudo e nos dá o alimento espiritual. Jesus contou uma parábola que a semente caiu numa terra rasa. A semente é a palavra de Deus. E logo ela germinou. Mas como ela não tinha raiz, porque a terra era muito rasa, veio o tempo da seca e ela pereceu, porque não tinha raiz. A raiz é que sustenta a árvore. Primeiro, nós precisamos crescer para dentro. Nós precisamos ter um crescimento interno, interior, para depois demonstrarmos
o nosso crescimento exterior. O nosso crescimento, primeiramente, tem que se dar de forma externa. Fixar raízes em Cristo. Raízes na palavra de Deus. O que acontece hoje são milhares e milhares de pessoas que ouvem a palavra, a semente é plantada em seus corações, mas elas recebem essas palavras de forma emotivas. Elas recebem a palavra de Deus de forma constrangedora. Às vezes são constrangidos por meio de outras pessoas a tomarem uma decisão em seguir a Cristo como Salvador da sua vida. Algumas tomam essa decisão por medo, que pessoas então ficam instigando o medo a essas pessoas com ameaça em relação a morte, a perca dos bens e etc. Só que essas pessoas, elas são um natimorto, são geradas, mas já nascem sem vida, já nascem mortas no caminho do Senhor. Porque na verdade, a palavra não teve ainda o tempo necessário para ficar raízes, para ter uma confirmação na palavra de Deus. São pessoas que aceitam a palavra do Senhor e no outro dia já estão recebendo normas, regras, padrões de doutrinas para seguirem. Elas não conhecem ainda a palavra de Deus. Elas não se firmaram ainda na palavra de Deus. Elas não foram alimentadas pela palavra de Deus. Não se firmaram em Cristo e já recebem e são orientadas em relação a regras, doutrinas e padrões que têm que ser seguidos de forma externa. Olha, irmã, você se converteu, você não pode mais usar brinco, você não pode cortar o cabelo, você só pode orar se colocar um pano sobre a cabeça. Você não pode mais usar calça jeans. Olha, irmão, você não pode mais jogar sinuca, jogar baralho. Você não pode mais jogar futebol. Então essas pessoas, elas vivem em cima, sob regras, submissa a padrões humanos. E não necessariamente o que a Bíblia nos ensina, o que a palavra nos ensina. Elas não experimentam um novo nascimento. A mudança interior. Elas têm uma mudança radical exterior. No modo de falar, no modo de se vestir. Mas o interior continua podre. Continua com egoísmo, com vaidade, com prostituição, com mentira, com avareza, com orgulho, com soberba e etc. Não houve uma mudança, não houve um nascimento, porque não tem raiz. E no momento de calamidade, de aflições, de lutas, é natural que a vida espiritual dessa pessoa vai desfalecer, vai morrer. Por quê? Porque ela não tem vida em si mesma. O salmista, falando no Salmo 1, diz que feliz é o homem que medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Então ele compara esse homem que tem uma meditação na palavra como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas.
Por que ele cita uma árvore que é plantada junto ao ribeiro de águas? Porque as suas raízes absorvem com mais facilidade os nutrientes e a água que traz vida à árvore sempre está correndo aos pés dela. Agora, não adianta plantar uma árvore junto a um ribeiro se essa árvore não tem raiz. Ela vai morrer do mesmo jeito. Assim são muitos cristãos hoje, sem raiz na palavra, sem entendimento da palavra. Não estudam a palavra. Igrejas que não ensinam a palavra, e quando ensinam de forma distorcida. Não dão oportunidade para questionamentos. Não dão oportunidades para debates. Mas enfiam de goela abaixo uma doutrina na vida das pessoas. Tem que ser dessa forma, é assim que nós entendemos, é assim que nós aprendemos, é assim que você tem que fazer. Não dá oportunidade para a pessoa questionar, para a ovelha aprender verdadeiramente com a palavra de Deus. Então nós temos que ter muito cuidado, porque existem 3 fatores que está acontecendo hoje, que tem deixado a vida cristã das pessoas fraca. Muitas até mortas. Primeiro fator, o consumidor da seiva. Queridos, Jesus disse que aquele que consome a seiva e não produz frutos, não pode mais fazer parte da videira. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 2, a palavra diz assim: toda árvore, toda a vara em mim, que não dá fruto, tira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. Observe que Jesus está ensinando as pessoas a estar nele para produzir frutos. Então ele usa, mais uma vez, uma analogia, falando sobre a videira. Eu sou a videira, o meu pai, o agricultor, e vocês, os ramos. A videira é Cristo, a raiz e o caule. Nós somos os galhos. Nós somos os ramos. Os ramos, os frutos, elas se dão dos ramos. Quem é o agricultor? Quem cuida dessa videira? Quem poda? Quem aduba? Quem molha? O Pai. E a videira é quem? Cristo. E nós somos os galhos. E ele diz que toda vara em mim, todo galho em mim que não dá fruto, corta, seja tirado. Não vai fazer mais parte da videira. Vai ser cortado e lançado no fogo. Que seria mais ou menos uma declaração do inferno. Mas toda árvore que dá fruto, tira, limpa, poda ela, para que dê mais frutos. É necessário, mesmo dando fruto, ter uma limpeza. E Jesus vai falar que nós somos limpos pela palavra. É pela palavra que nós somos podados. É pela palavra que nós somos confrontados. Essa palavra que nos confronta contra o orgulho, a soberba e a prostituição. Se nós estamos dando frutos, essa palavra vai nos podar mais ainda, para que venha mais frutos. Agora, o que nós entendemos com seiva? O que é seiva? É o elemento responsável para liberar todo o projeto, até que o fruto apareça. Seria o ensino da palavra e sua consequente prática. Você aprende a palavra,
você tem raiz em Cristo, e você é alimentado por essa palavra, e agora você vai frutificar por meio desta palavra. Frutificar com Cristo. Em Cristo você frutifica. A seiva, ela chega ao galho. E a árvore está proibida de frutificar se a seiva não chega no galho. Se a seiva chega no galho, há fruto. Agora, se a seiva não chega no galho, não há fruto. Ou seja, nós estamos em Cristo. Mas se os ensinos de Cristo não chegarem até a nossa mente de forma entendida para que a praticamos, não haverá frutos. Não adianta estar na igreja. Tem que frutificar. Que fruto é esse? Almas? Não. Quando nós falamos de fruto, nós não estamos falando simplesmente em frutos em relação a ganhar vidas e outras pessoas para o evangelho por meio da nossa pregação. Embora seja isso também, mas nós estamos falando de frutos do Espírito. De frutos do Espírito: paz, amor, longanimidade, bondade, mansidão, fé, domínio próprio. Se você há anos na igreja e ainda não frutificou, você tem que rever os seus conceitos. Porque na verdade, você não é salvo em Cristo. As pessoas que não têm uma mudança interior na sua caminhada cristã, elas têm que duvidar da sua salvação. Porque uma das características do salvo é a sua mudança interior. É o seu morrer para o homem, para o velho homem, e um viver no novo homem, no homem espiritual. Não adianta você viver essa religiosidade toda, mostrar uma falsa santidade, ser uma pessoa elogiada na igreja, se dentro da sua casa você não dá exemplo, você não dá exemplo à sua esposa, você não dá exemplo para os seus filhos, os seus parentes lhe odeiam, não pelo fato de você ser cristão, mas pelo fato do seu mau testemunho, da sua defraudação, do seu egoísmo. Não adianta andar de ternos e gravatas. Não adianta sentar nos lugares de honra na igreja. Não adianta ser aplaudido depois de um belo cântico ou de uma bela palavra, se tudo isso não é prática da tua vida no cotidiano. A seiva, ela não chegou nos teus galhos. O motivo principal da palavra, que é um lavar regenerador, ainda não regenerou o seu ser. Então não adianta dizer que está em Cristo se a sua vida demonstra uma outra prática. Não demonstra isso. Não adianta você mentir para você mesmo. Você não está bem. Você não está legal. Mas você tem que aparentar isso, porque os irmãos vão me julgar, vão dizer que eu não sou de Deus, que eu não sou mulher de Deus, que eu não sou homem de Deus. E você vive debaixo de uma capa de religiosidade. Não entende da palavra de Deus e quer questionar os outros. Não estuda a palavra de Deus e quer dar uma de sabido e de inteligente, de entendido. Arrogantes, prepotentes, se submete à liderança só para ter cargos, mas no coração odeia a liderança. Não adianta. A seiva não está frutificando na sua vida.
Mas existem galhos que recebem a seiva e não frutifica. Jesus disse que não pode permanecer. Esses galhos que recebem essa instrução, que recebem essa palavra, que recebem esse confronto, e não há mudança, eles vão ser cortados da oliveira, da videira. Será lançado no fogo, será lançado no inferno. Às vezes, nós não culpamos você, porque na verdade você não está recebendo a seiva verdadeira. O que você está recebendo é enganação, é mentira. Você está indo na igreja e lá você vê um Jesus bonzinho que cura na hora que você quer, que te dá o dinheiro na hora que você quer. É o Jesus que vai matar os outros para você viver. É o Jesus que te faz pular muralhas e saltar e matar exércitos. E aí você acredita nisso, é uma seiva falsa, que traz um falso alimento. Agora, quando você ouve uma palavra de confronto, que vem em realidade a sua vida, e você olha para dentro do coração e diz, cara, isso é verdade, eu tenho que mudar. E você não muda, aí você vai ser cortado. Você vai ser cortado da videira, porque a seiva chegou. Mas precisa de prática, precisa de mudança. O Senhor libera a unção para o seu povo frutificar. Você não nasceu para ser somente uma árvore de sombra, nem para ser uma árvore viçosa, linda, nem para ser uma árvore aplausível. Você não é uma árvore de Natal que só serve para enfeite e ser elogiada pelas pessoas, serem vistas de longe. Você tem que ser uma árvore que dê fruto e que seus frutos permaneçam. A seiva está direcionada para a sua vida e não pode ser despedaçada. Tudo que o Senhor tem te ensinado, tudo que o Senhor tem feito para com a tua vida, a salvação, a palavra, tudo é para a tua frutificação, para a tua mudança, para que a tua família viva bem, para que haja paz dentro do teu lar, para que haja paz no teu coração, a paz interior, dormir com tranquilidade, com a consciência tranquila, que você não prejudicou ninguém, que você não fez, não agiu com desonestidade, com injustiça. É para isso que Jesus morreu, para transformar esse homem caído, esse homem pecador, esse homem cheio de falhas, num homem tranquilo, num homem de paz. Aquele homem de guerra, aquele homem de violência que brigava com todo mundo, tem que mudar. Tem que mudar. O Senhor disse que essa seiva é para o fruto. Esse é o discurso de maior evidência no texto de João 15 que nós lemos. Para que as folhas que recebam e não dão resposta, o discurso é o quê, gente? Punitivo. É cortar essas folhas que recebem toda essa seiva e não muda, tem que ser cortado. Vai ser cortado. Então nós falamos disso aí de pessoas que consomem a seiva. Consome tudo aquilo que é ensinado. Não pratica, só consome. Sabe como que eu chamo pessoas assim? Eu chamo pessoas que são intrometidas. Se intromete nas coisas alheias. Inconveniente. Pessoas que não vivem a palavra de Deus, mas empatam outros a viverem a palavra. Por quê? Porque está dentro da igreja. Mas não dá exemplo.
E os outros que estão fora não vêm para a igreja por causa do seu mau exemplo. Pessoas que estão ocupando o lugar que é dos outros. Então tenha cuidado. Tenha cuidado. Se você até hoje nunca frutificou na tua vida. A pessoa fala assim, rapaz, eu conheço o irmão faz 20 anos. É do mesmo jeito até hoje. Nunca mudou. Arrogante, prepotente, soberbo, mentiroso, falso, egoísta. Tem ovelhas que o pastor ora a Deus para que eles saiam da igreja. Ou que eles morram. Pessoas insubmissas nunca mudam o coração. Pessoas que são enviadas das trevas. É os filhos do maligno dentro da plantação de trigo. É um joio que cresce junto. Então temos que ter cuidado. Esse é um dos primeiros fatores, os consumidores da seiva. Que consome e nunca frutificam. Segundo, o investidor da seiva. Você é investidor da seiva que você recebe? Pergunta boa. Você é investidor, você investe nessa seiva? Tudo aquilo que o Pai te dá, você investe ou você rouba? Tudo aquilo que você tem aprendido de Deus, você tem roubado para você ou você tem invertido nessa seiva? Se você tem roubado, o Pai vai limpar. Há um caminho que não é você que faz o que você quer, mas deixa o Pai fazer. Esse é o caminho do cristianismo. Você não faz o que você quer. É o Pai que realiza o querer dele. Jamais esqueça quem está de olho nos galhos. É o Pai. Ele é o lavrador. Ele é que aduba. Ele é que molha. Ele é que cuida. E é Ele quem poda. É Ele quem corta. A tesoura está na mão dele. O Todo-Poderoso está nos céus. E Ele poda. Ele corta. A videira é Yeshua. É Jesus. É o Filho de Deus. Os galhos somos nós, que precisamos frutificar por meio dele. O Pai é o grande investidor dessa videira. Ele investiu em você, meu filho. Você pensa que Deus não se importa com você? Se importa. Aí quando você está doente, quando você está mal financeiramente, quando as coisas não estão dando certo, você diz, Deus não se importa comigo. Porque você só pensa na terra, você só olha para as coisas da terra, só pensa no material. Deus está investindo em você há muito tempo. Deus investe em você paciência, ao ponto de tolerar os teus pecados e a tua murmuração e você ainda não ser consumido. Porque Ele quer ver que haja uma mudança no teu coração. Ele investe em você, Ele está te adubando, Ele está colocando água para que você não morra, mas você só quer as coisas materiais, você só quer se dar bem materialmente, não olha para o espírito, não olha para a alma, não olha para dentro de si. Só busca Deus por conveniência, por necessidade, por angústia, por aflições. Não busca Deus verdadeiramente porque precisa de uma mudança interior. Ele está investindo em você há muito tempo. Mas a gente fica murmurando de Deus. As coisas não acontecem. O pastor disse para mim fazer uma campanha e nada aconteceu. Seiva. Que não sustenta a tua vida. É um ensino errado. Quando o pai vem e corta o galho,
ele não corta para punir, mas para fortalecer o galho. Agora aqui é outro caso. Aqui é o seguinte, se você está frutificando, se você está crescendo em Deus, se você está tendo uma mudança interior, então Deus vem e te poda para você ficar mais forte e você produzir mais. Ele vai te dando em abundância. Ele vai te dando em abundância. Ele vai te dando em cada vez mais. Para que você se torne cada vez mais um galho forte com muitos frutos. Não adianta você dar muitos frutos se o seu galho não suporta esses frutos. Já pensou um cacho de uva, o galho não suportar o peso das frutas, das uvas, e cair? O que adianta dar o fruto, se não espera o tempo de amadurecer? Então o galho tem que ser forte. E o Pai faz isso. Ele cuida das nossas vidas. Então você que está tendo essa mudança no teu coração e as coisas não estão bem, fique tranquila. Fique tranquila. É o Pai te podando para que você se torne mais forte cada dia mais. Você está no caminho certo. Continue firme no Senhor. Continue na sua vida de oração, na sua vida de leitura, na sua vida de honestidade. Não se desvie do caminho do Senhor. Não se decepcione com homens, mas viva por Cristo, para Cristo e com Cristo. O Pai está nos podando. O Pai está nos amadurecendo, nos fortalecendo. E é isso que nós precisamos. Agora, queridos, o terceiro fator que nós precisamos aprender, e esse é um dos mais importantes, chamado de trepadeiras mortais. Não sei se você já viu uma trepadeira, uma árvore que você observa uma outra árvore trepada a ela, que em forma de galhos, ela nasce, ela fica raízes dentro do caule da árvore, e toda a seiva que essa árvore retira das raízes para subir para as folhas, essa trepadeira, ela suga, ela se alimenta da seiva da outra árvore. O que seria o resultado? O crescimento da trepadeira, ela cresce até chegar ao solo, e ali ela fica raízes. Ela não mata a outra árvore apenas sugando a seiva, mas como ela se torna forte, ela envolve toda a árvore e retira toda a luz do sol necessária para a vida da árvore. Então ela morre por falta de luz. Cuidado. Cuidado que essas trepadeiras são falsas doutrinas. Essas trepadeiras são religiões que têm acabado com a vida das pessoas. Cuidado. Cuidado, porque você tem no seu coração a vontade, tem no seu coração toda a inocência, mas na verdade você está praticando aquilo que Deus não quer que você pratica, porque você está envolto de uma trepadeira mortal. Você aprende sobre Jesus e a trepadeira tira. Então você ouve sobre o verdadeiro evangelho, mas a trepadeira te ensina sobre o corredor do sal grosso, colocar o copo de água sobre o rádio, colocar a roupa de alguém no altar,
ofertar uma certa quantia para que alguém ore por você. Pessoas viciadas em revelação, atrás de cartomante gospel, atrás de guru gospel. Essas pessoas que se dizem homens e mulheres de Deus, mas nada mais, nada menos, são agentes de Satanás. São laranjas no reino de Deus. São falsos funcionários no reino de Deus. Tem aparência de funcionário. Fala como funcionário. Trabalha como funcionário. Mas é falso. É do diabo. Para mentir, para enganar em nome de Jesus. Para que a tua vida e a tua fé se baseiem nessas coisas. Precisamos tomar uma decisão radical nas nossas vidas. Precisamos ter uma mudança radical em relação ao que o Senhor tem nos ensinado. Porque essas trepadeiras, essas doutrinas mentirosas, retiram a luz do Evangelho. E você vive em uma escuridão, você vive em uma confusão. Eu já ouvi pessoas falarem que desde o momento em que aceitaram Jesus, nunca mais teve paz. É uma briga dentro da igreja. É um falatório dentro da igreja. É um querendo derrubar o outro. Se chamam de irmão, mas se esfaqueiam pelas costas. É igual o irmão mesmo. Já viu o irmão dentro de casa? Brigam, se estapeiam toda hora. É literalmente isso. Ô irmão, ô irmã. E é um derrubando o outro, um falando mal do outro, um querendo se aparecer mais do que o outro. Eu pergunto para vocês, isso é evangelho? Isso é cristianismo? Você acha que Jesus morreu para isso? Você acha que Jesus, o Filho de Deus, renunciou ao seu trono e veio a esse mundo? E se tornou sacrifício para mim e para você? Para que hoje nós tivéssemos uma vida medíocre, falsa, mentirosa, brigando, se estapeando por um cargo na igreja, não tendo prazer na promoção do outro, porque queria estar naquele lugar, viver uma falsa aparência, falar a língua que nunca falou de verdade, decorou, ou no momento de nostalgia, ou no momento em que as pessoas estavam falando, abriu a boca, começou a falar, acha que isso é batismo com o Espírito. Jovens que vai na igreja, falam em línguas, é desobediente ao pai. Prostitutos, fazem sexo com a namorada antes do casamento. Vocês acham que isso é unção do Espírito? Pular e rolar dentro da igreja e não pagam o que devem. São caloteiros do mercado. O vizinho não gosta. Provoca a ira do vizinho colocando um som alto. Ah, eu estou evangelizando, eu vou colocar uma música gospel para o vizinho. Gente, as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Aqueles que é carnal não entendem as coisas do Espírito. Se você coloca uma música evangélica bem alta, eles vão ficar chateados. Ah, é o cão. Não é o cão. É porque eles são carnais. Não há discernimento. Então pare de provocar a ira do seu vizinho. Achando que está evangelizando. Você está enviando ele para o inferno. Você é um agente de Satanás para enviar ele para o inferno. Para de ficar falando do pastor. Para de ficar falando do outro e de outro. Viva o evangelho simples de Cristo. O evangelho simples do Senhor Jesus. Que nos salvou de graça. Que nos alimenta. Para que a verdade do evangelho transforme o nosso coração. A maior vitória de um homem não é os bens que ele possui. Não é a maior igreja que ele tem. Ou a fama que ele conquistou.
mas é o fato de ele ter uma mudança interior, de ele saber da sua falha, da sua fraqueza, e o Espírito Santo ajudá-lo nessa fraqueza. A maior vitória de um homem é quando ele tem domínio próprio. A maior vitória de um homem é quando ele tem amor no coração. A maior vitória do homem é quando ele tem bondade, longanimidade, que ele tem mansidão. Frutos do Espírito e não dons do Espírito. Dons é uma necessidade que o Senhor distribui de acordo com a vida de cada um. Mas os frutos são evidências da salvação. Os frutos nos mostram que o Espírito habita dentro de nós. O verdadeiro batismo. O verdadeiro batismo é quando você restitui o que você roubou. O verdadeiro batismo é quando você reconhece que você é errado no seu casamento e pede perdão para sua esposa. A sua esposa pede perdão para você. O verdadeiro batismo é quando você sai de casa unicamente por Cristo. E não porque você vai cantar naquele domingo. E não porque você tem uma roupa nova e quer mostrar para as pessoas. A verdadeira oferta é quando você abre o coração, quando você vê, quando você observa que há uma necessidade. E você diz, Senhor, eu vou ofertar, eu vou abençoar, eu vou dar de alegria do coração. E você oferta com alegria, sem constrangimento. O verdadeiro batismo é quando nós aceitamos o evangelho da verdade. O evangelho que nos aponta o nosso erro com o objetivo de mudança. Quando Jesus confronta a mulher samaritana, não era para humilhá-la, mas para mostrá-la que ela necessitava da salvação. Quando Jesus fala àquela mulher sírio-fenícia, não era para humilhá-la, mas era para testar o seu coração, se realmente ela queria ter um encontro verdadeiro com o Senhor, se ela queria realmente os milagres do Senhor. Confrontos. Quando o Senhor confrontou o jovem rico, não foi para ele ir para o inferno, pelo contrário, foi para tirar ele do inferno. Porque o mesmo confronto aconteceu na casa de Zaqueu e houve uma resposta diferente. Houve uma mudança de vida na casa de Zaqueu. Mas o jovem rico saiu entristecido porque tinha muito dinheiro. Ele foi confrontado pelo Evangelho. O Evangelho, que é um espelho para a nossa mudança. Agora, enquanto você ficar viciado nesses rituais culticos, você vai ser um galho que vai ser cortado. Venha para a Catedral do Pentecostes. Venha para a manifestação do Espírito. Venha para o lugar da sua bênção. Para com isso. Parem com isso. Precisam tomar uma decisão. Uma decisão que vai mudar a sua vida. A decisão do Evangelho do Senhor Jesus. A decisão que Pedro tomou. E mesmo quando foi condenado a uma morte de cruz, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, segundo os historiadores. Mas não negou a decisão que tomara de seguir a Jesus. Homens, Estevão, sendo apedrejado, não negou a decisão. Precisamos tomar uma decisão. Termos raiz na palavra viva do Evangelho.
Aquela mesma palavra que Jesus disse para os discípulos: vocês serão levados à presença das autoridades pelo meu nome. Eles vão açoitar vocês. Vocês vão até ser presos, porque eles vão achar que estão fazendo bem a Deus. Mas se alegre com isso. Se alegrem com isso, porque vocês vão ser participantes do reino. Jesus disse, deixou bem claro, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo e você vai vencer o mundo, você vai sair dele, você vai para os céus, você não vai ficar aqui o resto da vida. Essas são as decisões que nós precisamos tomar. Essas são decisões de vida e de paz. Como nós lemos no início, em Amós, busquem ao Senhor para terem vida. Não busque a Gigal ou a Betel, o lugar da reunião. Não se iludam com isso. Não acha que o fato de você ir a essas reuniões, Deus vai te abençoar. Não. Você vai porque você quer cultuar o Senhor coletivamente. Que o Senhor derrame a graça sobre as nossas vidas. E que nós venhamos ser homens e mulheres que venham buscar verdadeiramente um encontro com o Senhor. Um encontro verdadeiro com o Senhor.